Título 3. Impostos. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Artigo 17. Os impostos componentes do Sistema Tributário Nacional são exclusivamente os que constem deste título, com as competências e limitações nele previstas. Artigo 18. Compete, inciso 1, à União instituir nos territórios federais os impostos atribuídos aos estados e, se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente, os atribuídos a estes. Inciso 2. Ao Distrito Federal e aos estados não divididos em municípios, instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos estados e aos municípios. Capítulo 2. Impostos sobre o comércio exterior. Seção 1. Impostos sobre a importação. Artigo 19. O imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Artigo 20. A base de cálculo do imposto é: inciso 1. Quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. Inciso 2. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país. Inciso 3. Quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação. Artigo 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Artigo 22. Contribuinte do imposto é: inciso 1, o importador, ou quem a lei a ele equiparar. Inciso 2, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Seção 2. Imposto sobre a exportação. Artigo 23. O imposto de competência da União sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes do território nacional. Artigo 24. A base de cálculo do imposto é: inciso 1. Quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. Inciso 2. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da exportação em uma venda em condições de livre concorrência. Parágrafo único. Para os efeitos do inciso 2, considera-se a entrega como efetuada no porto ou lugar da saída do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e nas vendas efetuadas a prazo superior aos correntes no mercado internacional, o custo do financiamento. Artigo 25. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço referidos no artigo anterior, excedente de valor básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos. Artigo 26.
O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Artigo 27. Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar. Artigo 28. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Capítulo 3. Impostos sobre o patrimônio e a renda. Seção 1. Imposto sobre a propriedade territorial rural. Artigo 29. O imposto de competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do município. Artigo 30. A base de cálculo do imposto é o valor fundiário. Artigo 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.